A nossa preocupação é a segunda morte, é a morte eterna. É preciso, meus irmãos, vivermos com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. Não esquecer que nós estamos de passagem nesta vida. E por mais que vivamos, a vida ela passa rápido. E não vale a pena perder a eternidade por alguns poucos anos de prazer. Qual é a nossa finalidade? Deus. Nós estamos caminhando para onde? Para Deus. Nós preexistimos aonde? No coração de Deus, vivemos com Ele e estaremos com Ele. As leituras dessa Santa Missa, e quando você lê qualquer texto que fala sobre a morte ou a vida eterna, traz consigo a importância da fé. A fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, professá-lo, testemunhá-lo, é a garantia da nossa vida eterna, que é oferta, mas que é também conquista. É oferta porque é dom. O Senhor morreu para que tivéssemos vida, e uma vida imortal, uma vida eterna. Mas esta vida, ela tem que ser aceita, ela tem que ser introjetada, enxertada no nosso coração. A única certeza que nós temos é que um dia nós morreremos. Para não morrer, nós não poderíamos ter nascido. Uma vez que nascemos, a nossa caminhada é rumo à morte. Mas é aquilo que vai dizer São João Maria Vianney: a nossa preocupação não é a primeira morte, porque esta ninguém escapa mesmo. A nossa preocupação é a segunda morte, é a morte eterna. É preciso, meus irmãos, vivermos com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. Não esquecer que nós estamos de passagem nesta vida. E por mais que vivamos, a vida ela passa rápido. E não vale a pena perder a eternidade por alguns poucos anos de prazer. Se nós pensássemos na nossa vida e colocássemos 100 anos, que a maioria de nós não vai chegar lá, mas vamos colocar que o ser humano vive 100 anos. 100 anos é praticamente nada perante um tempo que não tem fim. E a pergunta é, quem faz isso? Santo Afonso Maria de Ligório. Imagine uma pessoa trocar uma eternidade com Deus, um para sempre com Deus, por momentos ínfimos de prazer nesta vida que também é ínfima. Uma vida, como diz a Escritura, é como a erva. De manhã ela é verde, à tarde verdejante, depois ela murcha e morre e seca. Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar, porque somos matéria. A matéria voltará de onde veio, mas o espírito voltará de onde veio. É interessante quando você estuda o texto da criação do homem, claro, é um texto teológico, você vê ali Deus moldando o homem. A criação toda, ela é realizada pela palavra. A criação do homem, Deus vai moldá-lo com as suas mãos. E quais são as duas mãos de Deus? Quem responde é Raniero Cantalamessa, que é cardeal hoje, né? Ele vai dizer que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Verbo encarnado e o Espírito de Deus são as duas mãos que Deus ele vai formando e criando o ser humano. E como que a Bíblia vai nos passar isso? Primeiro, Deus ele faz o homem do barro, barro que é matéria, barro que é terra, barro que é pó. Então é a junção de duas coisas, uma coisa seca, outra coisa molhada. Barro é uma terra molhada. Aqui já se vê as duas mãos trabalhando, como se uma mão trouxesse a terra, a outra mão trouxesse a água. Tanto é que o Espírito Santo é chamado de água viva, e Jesus Cristo na sua encarnação, ele veio para esta terra. Só que quando o homem ele é formado, ele é um boneco, ele não tem vida.
e a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas. Deus colocou o que estava dentro dele para dentro do homem, é o Espírito, é o Ruá, por isso o sopro. É por isso que quando Jesus, numa das suas aparições ressuscitado, ele vai soprar sobre os discípulos. É por isso que Pentecostes veio um vento impetuoso no cenáculo, eles ficaram cheios de Deus. É a presença de Deus, é o sopro, é o hálito de Deus. Então Deus, quando sopra, ele coloca dentro do homem o que estava dentro de Deus, e o ser humano se torna um ser vivente. Quando o ser humano morre, aqui tem essas duas realidades: o barro, que é a matéria, e o espírito, que foi soprado por Deus. O que é matéria voltará à matéria, o que é de Deus voltará a Deus. É por isso que a nossa alma, que o nosso espírito, ele é imortal. O corpo, ele é mortal. Então, quando nós vamos vivendo, quanto mais a gente vive, menos energia a gente tem. Veja uma criança de 6, 7, 8 anos. Ele acorda correndo, ele come correndo, ele corre a tarde toda e não se cansa. Não se cansa, é uma energia. Você vai chegando ali na idade adulta, 20, 30 anos, né, o auge, aí você trabalha e vamos, gente, vai chegando 40, 50, já demora mais a recuperar a energia. Vai chegando 60, você sente um pouco, 70, 80, 90, a idade ela vai pesando, porque a matéria se desgasta. A matéria se desgasta, e o ser humano pôs na cabeça que ele pode retardar isso. Não, eu vou fazer N coisas para que a minha matéria não se desgaste. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Você pode mudar a aparência, mas você não mudará a essência. Você pode esticar o que você quiser. Você pode parecer mais jovem. Não, você parece que não tem 60, você parece que tem 50. A pessoa fica toda, né? O pessoal gosta, né? Nossa, mas quantos anos você tem? 80, que isso? Te dava uns 65. Isso é aparência. É aparência. A aparência, meu filho, você pode retardar vários anos, mas a nossa idade cronológica, ela cobra. E um dia, este tempo findará. É o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Cada dia vivido é um dia a mais de vida, mas é um dia a menos do que já se passou. Isto é matéria. A matéria haverá se de desgastar. E Deus é muito bom, porque Ele nos forma nisso, na matéria que nós lidamos com ela, aquela matéria fora de nós. Veja lá, a sua casa, o seu carro, o seu celular, os alimentos que nós compramos, a sua fruteira lá na sua casa. Tudo isso está nos formando, que as coisas vão se deteriorando. Você arruma sua casa, a casa está toda nova. Basta passar alguns anos, infiltração, luz que queima, fechadura que estraga. Você vê que as coisas vão se estragando. Celular novo, nossa, meu celular é novo, aquele cuidado todo. O tempo vai passando, ele passa a ser não novo mais. Você compra um carro, nossa, o meu sonho, carro zero. Ih, meu filho, passa um tempo, tem que mandar para revisão, é pneu que fura, você já dá de olho num outro modelo. Comida, então, aí é o caos. Aí é o caos. Faz a comida, se come. Pouco tempo depois, ela azeda, ela estraga. A fruta, ela amadurece. Se você não comer, ela apodrece. Isso tudo acontece por quê? Para ir nos formando, que assim como a casa, o carro, o celular e os alimentos, nós também vamos nos deteriorando. Só que conosco é mais lento, é bem lento, e é tão lento que a gente não vê a mudança. A gente não vê a mudança. Você olhava no espelho há alguns anos, nós éramos jovens, aí você olhou, você era um adulto jovem. Aí quando você não, um adulto maduro,
Começou a aparecer um cabelinho branco, a barba. Falei, mas como que foi? Eu não vi essas coisas acontecendo. É muito lento, é muito sutil, mas é um processo que não se para. Se eu não posso, atenção, parar o processo da morte física, eu posso me preparar para receber a vida eterna. Uma vez que o corpo deteriorado, ele chega ao fim e ele vai ser sepultado. Ali é um corpo, não tem mais vida, chama-se de cadáver. A palavra cadáver, a palavra que a gente não gosta de usar porque é feia mesmo, né? Mas cadáver, não sei se vocês sabem, significa carne dada aos vermes. Aí carne ficou o cá, dada, o dá, e vermes, o ver, cadáver. O que é um cadáver? É uma carne dada aos vermes. Ali, meu filho, é para sepultar. Ali é lixo, não tem nada ali. Só que a pergunta é, tá bom, vindo o pó, a pessoa morre, ela voltará ao pó. E o sopro de Deus? E o Espírito de Deus? Aí que vem a beleza da nossa fé cristã. Porque o Espírito de Deus, ele não é sepultado. O Espírito da pessoa não está naquela tumba, porque ali está um cadáver, ali está um corpo. Porque a pessoa, ela não morre com o corpo. E isso nos consola. Quando nós fomos sepultar os nossos entes queridos, a gente não chora porque a pessoa morreu. A gente chora porque nós não teremos a convivência com ela mais. O nosso choro não é da morte, o nosso choro é da saudade. Porque eu amo tanto esta pessoa que eu queria ela mais comigo, para a gente conviver, para a gente passear, para a gente abraçar, para a gente conversar. Esta pessoa, ela é tirada do nosso convívio. Esta é a dor, e esta dor é lícita. Por que é lícita? Porque Jesus também chorou. Quando eles contam para Jesus que Lázaro faleceu, Lázaro era um grande amigo de Jesus, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, só tem essas duas palavrinhas: Jesus chorou. Não há versículo na Bíblia menor que esse, e não há versículo maior que esse. Jesus que sabe que ressuscitaria Lázaro, mas ele chora. Por que Jesus chora? Ele chora o nosso choro, o choro de perder as pessoas que amamos, o choro de não conviver mais com as pessoas que estavam na nossa vida anos e anos. E como é difícil você voltar a uma vida sem aquela pessoa. É o que nós chamamos de luto. Há lutos que duram poucos dias, há luto que vai durar um pouco mais. O certo é que com a graça de Deus, a dor haverá de passar e ficará a saudade e a lembrança. Aquela dor do luto, ela tem início, meio e fim, porque a nossa própria vida de fé e a nossa própria mente vai se configurando na palavra de que nós não enterramos quem amamos, nós enterramos um corpo sem vida, porque o Espírito que foi soprado por Deus voltou para o Senhor. Isso nos consola. E depois da morte física vem o julgamento particular. É aí, meus irmãos, que nós devemos gastar tempo. É por causa da vida eterna, é por causa desse julgamento particular, é por causa do céu, e é também por causa da condenação eterna que nós fazemos o que fazemos enquanto cristãos católicos. Jesus, claro, como Deus, ele tinha uma inteligência que ultrapassa qualquer inteligência humana. E o que Jesus ele faz para nos ajudar? Porque Jesus não quer complicar a nossa entrada para o céu, ele quer facilitar o máximo. Tanto é que se ele quisesse complicar, ele tinha falado: olha, existe uma vida eterna, e vocês vão ter que descobrir como é que se entra lá, como é que se vive lá.
Não, ele não deixou esse enigma. Ele explicou com clareza: faça isso, não faça isso, seja assim, não seja assado, pratique isso, não pratique aquilo, siga os mandamentos, creia na palavra, testemunho. Ele mostrou como é. A Bíblia é como se fosse um manual. Como alcançar a vida eterna? O manual nós temos nas mãos, é só seguir o manual. Mas a vida eterna, ela já inicia nesta vida, como o inferno, ele já inicia nesta vida. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perde a sua alma, se ele perde a vida eterna? E nesta facilidade que Jesus nos propõe, além da palavra, ele nos deixou a igreja. E por que nós frequentamos igreja? Porque a plenitude da santificação, para a nossa santificação, foi concedida a ela, como nossa mãe, como nossa mestra, nos sacramentos. É por isso que nós temos os 7 sacramentos da igreja. São sinais sensíveis da graça de Deus que nos santificam. Por isso que quando a criança ainda é neném, ela é levada para o batismo, santificação nas águas. Nós procuramos a confissão para quê? Para o perdão dos pecados mortais, porque o pecado mortal nos rouba o céu, o pecado mortal nos condena ao inferno. Nós temos a Eucaristia, receber Jesus na hóstia consagrada todos os dias se quisermos, porque aquele que comunga permanece em Deus, Deus permanece nele, já é o céu em nós. O casal que se ama, o matrimônio. Aqui, um parênteses, as pessoas precisam prestar atenção. Eu não vou entrar nisso, que não é o tema da pregação, mas muitas pessoas católicas têm na cabeça que matrimônio é casamento. Não é a mesma coisa. O que é um casamento? Casamento: 2 pessoas se unem, elas vão morar na mesma casa, elas vão trabalhar, elas têm férias, elas brigam, elas têm relação, elas vão aumentando o patrimônio, elas dormem, viajam, enfrentam problema, um fica doente, o outro cuida, compra um pet, né? Vai conhecer a Disney, é isso aí, compra um carro, vende o carro, e vamos gente, vai estudando. As pessoas acham que matrimônio é para você viver as alegrias da vida com alguém. Não, isso é casamento, meu filho. Casamento qualquer um vive. Matrimônio é você estar com esta pessoa buscando o céu. É você estar com esta pessoa numa vida de santificação. O matrimônio é um caminho de santidade, como é o sacerdócio. A minha vocação não é matrimonial. Eu não me casei, eu me ordenei padre, e eu vou me santificar aonde? No sacramento da ordem. As pessoas que têm a vocação ao matrimônio vão santificar aonde? No matrimônio, junto com a sua mulher, junto com o seu esposo, um santificando o outro, o casal santificando os filhos. Matrimônio é santidade, casamento é convivência. Por isso que as pessoas que só se casam quando a convivência não está bem, elas largam esse e pegam outro, para ver se melhora. Ah, não deu nesse, aí eu vou pegar um outro também. Não vou falar o nome, porque eu não estou dando muito dinheiro para processo não pode falar a verdade, né? Mas vocês conhecem artistas que já se casaram 13, 17, 21 vezes. Porque na cabecinha oca deles, morar com alguém, aquele é casamento. Então, vamos viver a vida a 2. Ah, não está dando? Então, é por isso que Jesus disse, isso é casamento, isso aí é o mundo. Para o matrimônio é diferente. O que Deus uniu, que o homem não separe, porque você vai se santificar neste matrimônio. Então, o matrimônio é caminho para o céu. É caminho para o céu. Nós temos o sacramento da unção dos enfermos. A pessoa doente, que sempre foi de Deus, ela vai receber a unção. E a unção traz duas coisas. Ela traz conforto para uma morte mais santa,
ou ela traz conforto para aquele tempo de recuperação da saúde. Eu digo muito para as pessoas que pedem a unção dos enfermos: ninguém fica igual depois de uma unção. Ou a pessoa descansa, ou a pessoa melhora. E aqui para nós, a unção não é para quem está moribundo no hospital. Sempre que você necessitar de uma bênção, de um sacramento para a sua saúde, você pode solicitar ao padre a unção dos enfermos. Padre, eu tenho andado muito adoentado, eu melhoro de uma doença, vem outra, eu melhoro de uma gripe, vem outra, o senhor me concede a unção? A pessoa vai receber a unção. Padre, eu vou fazer uma viagem um pouco perigosa, vou cruzar o Atlântico, não vai acontecer nada, mas vai que o senhor me concede a unção? Concede. A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela pode pedir a unção, porque a unção é um caminho de santificação. Para o doente, a unção perdoa os pecados. Alguém que está inconsciente, alguém que não consegue falar, alguém que está muito mal, nós damos a unção. Para nós que queremos a unção, mas demos a saúde física, qual é o ideal? É a confissão, e depois você pede a sagrada unção. Então essa santidade que Deus nos pede para que tenhamos esta vida eterna, ela passa pela vida sacramental. Por isso é importante a Eucaristia. Por isso é importante que o cristão católico frequente a sua igreja pelo menos aos domingos. É por isso que não cabe na nossa cabeça o cristão católico que diz: não, eu sou católico, mas eu não preciso de igreja. Eu sou católico, mas eu rezo em casa. Eu sou católico, mas as minhas orações são com o meu Jesus. Ele está se afastando, não é da igreja enquanto templo, ele está se afastando da vida sacramental, que só acontece na igreja. Então ele está abrindo mão dos meios de santificação que Jesus entregou à sua igreja para facilitar a nossa santidade de vida. Os nossos entes queridos que viveram a vida como nós, na fé em Jesus Cristo, na prática da sua palavra, que buscaram ser amigos de Deus na vida, certamente continuam amigos de Deus após a morte. Aqui fica muito claro, e o catecismo vai dizer isso de maneira muito explícita. Está no catecismo, no parágrafo 1037, 1037, quando as pessoas dizem assim, atenção, porque você tem que saber responder essas questões. As pessoas dizem assim: você acha que ajude aqui para mim, você acha que Deus na sua bondade, que Deus na sua onipotência vai condenar alguém ao inferno? É claro que não, né? Pois é, então todo mundo vai para o céu. Não, a sequência não é essa. Deus, ele não condena ninguém ao inferno, mas a vida da pessoa, as opções da pessoa, as escolhas da pessoa já mostram se ela está vivendo para o céu ou se ela está vivendo para o inferno. Dom José Carlos, que foi o nosso bispo, hoje é arcebispo de Montes Claros, ele tem uma frase magistral: que ninguém vai assustar depois da morte. Que susto! Eu achei que eu ia para o céu, eu acordei no inferno. Mas que susto que é esse, meu caro? Você está assustando por quê? Não tem novidade nenhuma. Acordei no céu, que susto, eu achei que eu não ia conseguir. Ele vai dizer: não há novidade nenhuma, porque nós sabemos para onde estamos caminhando, nós sabemos o que estamos buscando, nós sabemos se a nossa vida é uma verdade para os homens ou é uma mentira para Deus. Com Deus não se barganha, com Deus não se negocia. Se você está vivendo a palavra, está cumprindo os mandamentos, nós estamos caminhando para onde? Para Ele. Se nós vivemos no pecado mortal, levando a vida do nosso jeito, nos nossos valores, nós estamos caminhando para longe dele. Então no catecismo vai dizer, no parágrafo 1037, Deus não predestina ninguém ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus. E o que é uma aversão voluntária a Deus? Pecado mortal.
A pessoa que está em pecado mortal, ela pratica esta aversão voluntária a Deus. E se persistir nesta aversão até o fim, ela escolheu a condenação. Há uma passagem na minha vida que ilustra muito bem, eu acho que é o que é o reino dos céus. Eu não era seminarista ainda, tinha acabado de fazer o tiro de guerra. Aí estava lá em casa um dia com a minha mãe, meu irmão, né, lá, pessoal lá. Aí liga para mim o 53, que era um atirador na época. Ô 21, eu era o 21. Ô 21, vamos numa festa no Tropical. Eu consegui 2 ingressos. Falei, opa, demorou. Só que ele me falou o que era a festa. Aí, meu filho, eu coloquei uma calça jeans, coloquei um tênis, uma camisa de malha, né? Ele passou lá em casa marromeno do mesmo jeito. Lá fomos pro Tropical. O Tropical é um clube mais elegante, lá em Itaúna, né? Quando nós passamos na porta do clube, meu filho, as mulheres de vestido longo, os rapazes de esporte fino, sapato, nós olhamos e falamos assim, meu filho, ou nós vamos trocar de roupa, ou nós vamos para outro lugar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos comer um sanduíche. Aí nós vamos para a prainha. Aí todo mundo estava de calça jeans e tênis. Ninguém falou para nós assim, não vai entrar, com essa roupa não entra. Não, quando você tem a visão beatífica, você olha o reino dos céus, e você olha a própria vida, você haverá de dizer, é para mim, não é para mim. Aí tem aqueles mais atrevidos, né? Não, para, não tem vergonha nenhuma. Eu entraria de tênis, calça jeans e camiseta. Mas aí tem uma história que Jesus contou que fala sobre os atrevidos. Que um rei convidou muitas pessoas para a festa de casamento do seu filho. As pessoas não quiseram ir. Cada um deu uma desculpa. O rei manda os empregados nas ruas convidarem todo mundo para a festa. Quando o rei, vocês conhecem a parábola, né? Quando o rei entra na sala, está alguém sem a roupa de festa. Aí o rei pergunta, como que você entrou aqui sem a roupa de festa? A pessoa não respondeu nada. O que o rei diz? Amarre os pés e as mãos dessa pessoa e jogue lá fora. Jogue-o na jena, onde haverá o ranger dos dentes. Ou seja, qual que é esta roupa? É a nossa alma, é o nosso espírito, que tem que ser limpo. E mesmo que a pessoa insista em estar no lugar que não a cabe, seu lugar não é aqui. Então aqui nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos, atenção, numa palavra que as pessoas não gostam muito hoje, mas vou dizê-la. Nós temos responsabilidade na nossa salvação ou na nossa condenação. Nós vivemos uma época que as pessoas estão irresponsáveis, não é só nas coisas da terra, elas estão irresponsáveis nas coisas do céu. Elas vivem uma vida de qualquer jeito, e quando se fala de céu, inferno e purgatório, elas vão julgar isto no colo de quem? De Deus. Não, mas Deus não vai me condenar. Deus é misericórdia, Deus é bonzinho, Deus é da turma dos ursinhos carinhosos. Por quê? Porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade pela salvação ou pela condenação dela. É muito fácil a gente viver do jeito que quer e julgar as consequências na mão de Deus. Olha o que está escrito aqui. As afirmações, isso está em 10:36. As afirmações da Escritura, os ensinamentos da igreja acerca da condenação eterna, são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar a sua liberdade em vista do destino eterno. Você é livre para fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser com a sua vida, mas assuma a consequência. Seja uma pessoa responsável por aquilo que você faz. Atenção, que nós vivemos o tempo da misericórdia. Enquanto você está vivo, guarde bem isso. Espero que você não se lembre disso depois que você morrer.
O tempo da nossa vida é o tempo da misericórdia. Então nós que estamos vivos, nós vivemos o tempo Esse tempo dura até quando? Até a morte. A morte põe fim ao tempo de conversão. Atenção, não se converte depois da morte. Não, a morte acabou. Quando você morreu, o livro fechou. Não tem como corrigir nada, não tem como escrever mais nada. Acabou o tempo. O Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 10:21, a morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Qual é o tempo que nós temos para acolher Jesus ou para rejeitar Jesus? O tempo que nós estamos vivos, que é o tempo da misericórdia. Quando a gente morre, cessa a misericórdia e começa o quê? Ninguém sabe, né? A justiça. Deus é bom, mas é justo. As pessoas só falam de um Deus bom. Você já viu? Olha a palavra de artista, pessoal da mídia, pessoal que está levando a vida igual o diabo gosta. Tudo que eles falam, Deus é amor. Jesus pregou amor. O que vale é o amor, o que vale é ser feliz. É que eles estão com a visão apenas da misericórdia. Só que eles esquecem que Deus, ele é bom e justo, que quando terminar a nossa vida não haverá mais misericórdia, aí haverá a justiça. Credo, padre, não, você não está vivo? Receba misericórdia. Mude enquanto há tempo de mudar. Uma vez lá em Cajuru, eu estava indo para uma comunidade rural com o padre Francisco Cota. Eu era diácono na época ainda. Ele era padre, eu era diácono. E a gente indo para a comunidade rural, tinha um senhorzinho na beira da estrada pedindo carona. Aí ele olhou, viu que era um senhor assim, né, ele, né, roupa mais rural. Aí nós paramos. Aí ele falou, eu estou indo para tal comunidade. Acho que é Jacuba que ele estava indo. Eu estou indo para tal comunidade. Aí o padre falando assim, não, pode entrar, nós vamos passar na porta da comunidade. E no caminho, ele viu que o padre Francisco estava de clergyman. Eu não estava de clergyman no dia. Aí ele falou para ele assim, você é padre? Ele falou, eu sou o padre Francisco, padre Chiquinho, eu sou o padre aqui da região. Aí ele falou assim, nós temos a mesma missão de pregar a palavra. Aí nós vimos que ele era protestante, era evangélico, né? Não sei se era pastor, mas muito, muito simpático. Aí falou que não era católico, etc, etc. Meu filho, hora que o padre Francisco tinha o pé meio quente, sabe? Ele tinha um Fuscão, 2 carburador verde oliva. Nossa senhora, onde aquele Fuscão passava, a poeira subia. Padre Francisco foi fazer uma curva mais fechada, tinha um galo atravessando a rua. E o padre Francisco é da zona rural, então ele gosta de criação. Para não matar o galo, ele deu uma guinada no volante. O Fusca deu uma balançada. Eu segurei, o padre Francisco, epa! O cara, nossa senhora! Eu não falei nada. Meus irmãos, na hora do aperto, entendeu? Nossa senhora! Quase que eu respondi, rogai por nós. Gente, a nossa morte, se desse espaço para este tipo de acontecimento, era muito fácil. Nós viveríamos uma vida qualquer, pecaríamos à vontade, viveríamos para saciar os prazeres da vida. Depois da morte, que você visse a avó pela Greta, nossa senhora, não, eu me não, aí é esperteza, né? Aí é esperteza. Numa confissão, um jovem me disse, padre, eu tenho um plano, eu vou viver os prazeres da vida, e no fim da minha vida, eu confesso, me converto, aí eu vou ter o céu. Eu falei, seu plano é genial, mas ele tem uma falha. Qual é a falha? Qual é o seu último dia de vida? Então o seu plano é falho, que você está achando que você vai morrer aos 90, mas eu não garanto que você vai dormir essa noite. Credo. Eu falei, não, é uma possibilidade.
E eu acho que é 99,9%. E esse 0,01? Vai que. Então a preparação, meus irmãos, ela é diária. Quando nós falamos dos finados, nós estamos rezando por aqueles que foram, mas a reflexão deve ser por nós que aqui estamos. Eu não sou muito para pregar para defunto não, sabe? Quando eu vou em velório, eles me até convidam muito para as exéquias. Sempre que eu leio o evangelho, eu começo a minha homilia assim. Quem já foi a alguma exéquia eu fiz, vocês vão lembrar. Toda homilia eu começo assim: meus irmãos e irmãs, quero abraçar na esperança da ressurreição os familiares deste nosso amigo, amiga falecido. Porém, quero lhes dizer que para ele eu não tenho palavra alguma, porque ele não me escuta mais. Quem está falando com ele agora é o Senhor da vida. A palavra para ele é Jesus que está dando. A minha fala é para nós que estamos vivos, para que nos preparemos para o nosso dia. Aí eu faço a pregação. Porque para a pessoa falecida, o tempo que ela tinha acabou ali. A gente está ali para consolar a família. Se conhece o falecido, é momento, claro, de exaltar as qualidades dele. Mas eles têm que conhecer o falecido, né? Eu aprendi isso no seminário. Quando você vai em velório que você não conheça, não elogia não. Faça a pregação. Porque tem uma historinha cômica, mas é triste. Porque chamaram um padre lá no interior de Minas para um velório, e o padre não conhecia o defunto. Mas o padre tinha uma oratória muito boa, ele falava muito bem. Aí o pessoal gostava dele nos velórios, né? Chama o padre Antônio, Padre Doninho, fazer o velório. Aí entra o padre chega da viúva chorando, ele cumprimenta os filhos, a família mais distante. Aí ele começa: meus irmãos, estamos aqui para sepultar este homem maravilhoso, este homem que a sua honestidade brilha como farol na escuridão deste mundo das trevas e da esperteza. Um marido que se dedicou à sua esposa, um homem que viveu para a santidade do lar. Aí a mulher falou com o menino: ô menino, olha, esse é seu pai mesmo, tô achando que é outro defunto, eu tô achando que o padre errou o velório. Ou seja, não combinou, né? Não eram as virtudes da pessoa. Mas aqui, meus irmãos, vale lembrar disto aqui: o que vale no dia da nossa morte é como a gente viveu. Qual que é o dia mais importante da vida de alguém? É o dia da morte. Claro, tem o dia do nascimento, tem o aniversário, tem os diplomas, as viagens, sonhos. Mas o dia mais importante da nossa vida é a nossa morte. Por quê, padre? Porque este dia que nós vamos ver onde nós passaremos a eternidade. Não há dia mais importante do que esse, que é o chamado segundo nascimento. Primeiro nascimento, a gente nasceu do útero da mamãe. O nascimento para a vida eterna, a vida verdadeira, é depois da morte. Nascemos de Deus, voltamos para Deus. Por fim, eu quero apenas abordar com os senhores a questão: onde as pessoas da nossa família estão? Se é no céu ou no purgatório? Carlo Acutis, santo Carlo Acutis, ele dizia para a família dele: eu vivo do jeito que eu vivo, porque eu não quero passar no purgatório não. Ele santificou a família dele inteira, porque ele falava noio madio, quer dizer, ele queria que fosse sempre Deus e nunca ele. Então ele vivia uma vida de santidade desde pequenininho, que ele não queria passar no purgatório. Nós devemos buscar o céu e devemos, como Carlo, não querer passar no purgatório. Mas a verdade é que a maioria de nós haveremos de passar no purgatório, para dar pelo menos uma chamuscada ali, né? Para tirar as penas temporais, algum pecadinho, etc. Mas a nossa meta não é o purgatório. Quem busca o purgatório é medíocre. Quem está buscando o inferno é louco.
Quem busca o céu é santo. Então o que nós devemos fazer na nossa vida? Eu não quero passar no purgatório, eu quero é o céu. Outra coisa é se você vai ou não conseguir. Isso é outra história. A história é, eu quero. Se eu vou conseguir é outra coisa. Vamos aqui, só para ficar muito claro. Deixa eu ler só aqui o 10:22, porque é interessante compartilhar com vocês. Quem está em casa e tem o catecismo, vai marcando esses parágrafos aí. 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal, o que morre é o corpo, o espírito, a alma não morre, a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. O que é juízo particular? É você e a sua vida com Deus, particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. É isso que acontece na morte. Claro que a gente não sabe direitinho como é, mas para a gente conseguir visualizar, é mais ou menos assim. Padre Christian morreu, vou para o juízo particular. Eu serei julgado pela minha vida em relação à vida de Cristo e a vida que Cristo tinha para mim. É como se eu olhasse no espelho e visse o Christian que eu deveria ter sido, e olhando para mim eu vejo o Christian que eu fui. Esta diferença é que vai me apontar se é céu, purgatório ou inferno. É a minha vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, santidade de vida, seja para condenar-se de imediato para sempre, inferno. Então ali são 3 caminhos. Primeiro caminho, céu direto. Segundo caminho, purificação. Terceiro caminho, inferno direto. São esses 3 caminhos que nós temos. A pergunta é: padre, qual desses caminhos eu vou trilhar? Não é uma escolha no momento. A escolha já foi feita na vida. Ali é apenas o trilhar. Compreendem isso? Cuidado com pessoas que pregam e ensinam o erro, porque há muitas pessoas vivendo de qualquer jeito, porque na cabeça delas elas podem escolher o caminho depois da morte. Não, o caminho ele é escolhido em vida. O caminho não é escolhido depois da morte. Ajuda essa menininha aqui para mim, por favor. Ajuda aí. Vamos aqui. O caminho do céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, eles vivem com Cristo para sempre. Eu vou repetir. Os que morrem na graça, o que é morrer na graça, padre? Sem pecado mortal, sem pecado mortal. Os que morrem na graça e na amizade com Deus. O que é amizade com Deus? Configuração aos valores de Deus. O amigo, ele parece com o amigo, ele tem que se parecer com Deus. Amizade e graça, e que estão totalmente puros. Por isso que eu falo que a maioria de nós devem passar no purgatório, porque morrer totalmente puro é uma luta ferrenha contra o pecado. Estes vivem com Deus, céu direto, é o que nós estamos querendo, né? Segundo, e o purgatório? Os que morrem na graça e na amizade com Deus. É igual ao céu. O céu morre na graça e na amizade com Deus. O purgatório morre na graça e na amizade com Deus. O céu, totalmente purificados. O purgatório, não estão
completamente purificados. Embora já tenham a garantia da salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. As igrejas protestantes vão pedir para o católico mostrar na Bíblia onde está a palavra purgatório. A palavra não está, está a realidade de purgar. Nós ouvimos na leitura, na primeira leitura da missa, se você quiser levar o folhetinho, grife na sua Bíblia lá a primeira leitura, fala sobre um tempo de provação, de purificação, para ter uma alegria eterna. O conceito de purificação é interesse nosso. Eu não fico falando muito as coisas, que hoje não pode falar nada, porque o pessoal é muito dodói. Mas tirar o purgatório é um tiro no pé, meu filho. Ah, padre, eu não acredito em purgatório. Então você está mais para descer do que para subir. Porque quem é que me garante que esse pessoal todo que bate peito, igreja, sendo católico ou evangélico, está morrendo totalmente purificado? É muita soberba, é muita soberba. Tanto é que nós temos missa de sétimo dia, nós rezamos pelo Papa falecido, bispo falecido, padre falecido, porque você morrer totalmente purificado, cuidado com isso. Ainda bem que Deus oferece a sua misericórdia para aqueles que estão na graça, na amizade, mas não totalmente. Já tem a salvação, mas tem que estar uma purificada. É nosso interesse crer nisso. Ah não, padre, eu não acredito. Então, meu filho, você dá mais para ser condenado do que para ser salvo. A coisa é muito clara. A não ser que a pessoa se ache, né? Porque tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha, até no mundo espiritual. Eu lembro-me, quando eu era ainda aluno do estadual, estava fazendo o meu, na época falava científico, era 3 anos. Eu era acólito na Matriz de Santana. Tinha uma mulher, não vou falar nem nome nem nada, mas uma mulher que num curso da paróquia de Santana disse isso aqui. Olha o que ela disse: que ela conseguiu chegar a um estágio de santidade, que se São Gabriel viesse hoje, naquela época, ele teria que escolher entre Maria e ela. Quer dizer, não tem um parafuso solto, tem uns 4, 5 bambos, né? Mas o que ela tinha? Soberba espiritual. Não, eu sou uma santa viva. Se eu morrer agora, é céu. Então cuidado, porque a doutrina do purgatório é a misericórdia de Deus. Atenção, meus irmãos, as pessoas interpretam purgatório errado. O purgatório é a misericórdia de Deus, não para aqueles que viveram sem Deus. Os que viveram sem Deus é a terceira via. Nós estamos na graça e na amizade com Deus, mas não conseguimos chegar lá. Foi quase, bateu na trave. Purgatório. Ô padre, e o inferno? Vou só citar. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. 10.033. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo, contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado de Deus para sempre, pela própria opção. É um estado de auto-exclusão de Deus. É o que nós chamamos de inferno. Uma pessoa que não vive na graça de Deus, não vive na amizade de Deus, não tem como ela entrar imediatamente no céu, nem passar no purgatório, porque ela não vive nem na graça e nem na amizade. É o que a Bíblia chama de ímpio. É aquele que vive como se Deus não existisse. Meus irmãos, hoje,
na missa de finados, nós queremos lembrar dos nossos entes queridos falecidos e rezar por eles, porque na maioria dos casos, onde eles estarão? Quando eu falo estarão, não é lugar, mas um estado, certamente purgatório. E nada tira mais almas do purgatório do que a Santa Missa. Nada tira mais almas do purgatório do que a Santa Missa. Lembre dos seus avós, os antigos. Eles tinham uma devoção muito forte pelas almas do purgatório. Minha avó era impressionante, já é falecida, vovó Alice. Ela tinha uma devoção às almas do purgatório. Tudo dela eram as benditas almas do purgatório. Agora, que tem mistério aí? Tem, porque ela não tinha despertador. Ela oferecia uma dezena do terço para que as almas do purgatório acordassem. Era só falar o horário. Os antigos tinham isso, era só falar o horário. Olha, precisa acordar amanhã 4h15. E eu peço as almas do purgatório. Ela rezava 4h15, a minha avó estava de pé. E meu avô contava que várias vezes ele acordava bem cedo. Ele fazia exercício no quarto, né? Por isso que ele viveu até mais. Ele teve algumas pontes safena, mas ele acordava, dava lá. Ele falava que via a minha avó deitada e fazendo esse gesto assim, ó. Até o cutucão a minha avó sentia. É a devoção às almas benditas do purgatório que os santos tinham. Quando eu comecei a entender que os nossos irmãos falecidos precisam das nossas orações, eu nunca mais deixei de, na oração eucarística, rezar pelas almas do purgatório. Quem acompanha me escuta falar, não está no meu rezo, pelas intenções da Santa Missa, pelas almas que padecem no purgatório, e agora eu falo mais ainda, principalmente as esquecidas, que tem gente que faleceu, a família rezou ali o 7º dia e não reza mais não. Aí a pessoa fica no purgatório purgando, sendo que a missa é onde elas serão retiradas do purgatório. Então precisamos rezar pelos nossos entes queridos falecidos, pelas benditas almas do purgatório. Por que benditas, padre? Porque elas são bem-aventuradas, elas vão para o céu. Elas ainda não foram, mas vão. E para os nossos, e por aquelas que ninguém reza, que elas ficam lá clamando por oração. Dom José Belvino, nosso bispo falecido, né, que me ordenou padre, ele falava que tudo que ele queria, que era difícil, ele pedia as almas do purgatório. Então veja que ontem nós celebramos o quê? O céu. E hoje o purgatório. Por isso que é uma atrás da outra. Purgatório, que é lugar da bênção, é lugar, atenção, da misericórdia, depois da justiça. Bonito isso. A vida, misericórdia. Na hora da morte, justiça. Purgatório, misericórdia. Para quem? Para quem está na graça e na amizade com Deus. Então hoje, meus irmãos, ficam essas duas lições para nós. A primeira, rezar sempre pelos nossos entes falecidos, marcar missa por eles, no dia do nascimento, no dia da morte. Você sonha com pessoas falecidas, geralmente a pessoa está pedindo oração, marque a Santa Missa. Sentiu muita saudade de um ente querido falecido, marque missa por esta pessoa, participe da missa, peça na missa a consolação, e para que esta missa santifique esta pessoa, né? E segundo, nós um dia vamos morrer também. Talvez um dia estaremos no estado de purgatório também. Se rezarmos hoje por aqueles que lá estão, um dia alguém rezará por nós. Então, meu filho, viva uma vida que mereça oração pela saudade e não alívio pela ausência, não é? Porque infelizmente há pessoas que quando morrem, a própria família diz, graças a Deus, pelo menos a gente sabe onde que está. Nossa, que pessoa difícil. Não,
A nossa morte tem que ser sentida, tem que ser chorada, tem que ser lamentada. Como canta o diácono Nelson Correia, da Canção Nova: só se tem saudade do que foi bom. E se eu chorei, não foi de fraqueza, foi porque amei. Então assim deve ser a nossa vida, uma vida intensa, uma vida cheia de vida, para que as pessoas chorem no dia da nossa morte. Não é pecado chorar pelos entes queridos. Já escutei muita besteira em velório: não chora não. Não chora não, porque não é seu pai, não é sua mãe, então não chora não. Pode chorar à vontade, porque é um ditado medieval que eu gosto muito. Quando você nasceu, todos sorriam e você chorava. Neném, viva de tal modo para que quando você morrer, todos chorem. É um sinal de que você estará sorrindo. É isso que eu desejo a todos nós, a começar de mim, que tenhamos uma vida na graça e na amizade com Deus. Nós rezamos pelos nossos entes queridos que já foram, confiando que muitos já estão no céu, confiando que alguns certamente no purgatório. Por isso essa Santa Missa, e colocando também a nossa vida para esta realidade que ninguém escapa: a morte mais cedo ou mais tarde chegará. Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa ocupação é: qual o caminho, olhando a minha vida, que eu vou tomar após a minha morte? Céu direto, a misericórdia do purgatório, ou inferno direto? Tudo depende da graça e da amizade que estivermos com Deus. Eu convido a todos, você também que está em casa, a um momento de silêncio e de oração pelos nossos entes falecidos. Todos nós temos pessoas que nós amamos muito e que faleceram: o vovô, a vovó, amigos, parentes, talvez filho, pai, mãe, não sei, mas todos nós temos. Mas eu convido você hoje a um passo na fé. Claro que se você lembrar dessas pessoas, a lágrima pode vir, a tristeza pode vir ao seu coração, mas eu lhes convido hoje a um passo na fé, a lembrar destas pessoas com gratidão no coração, a dizer para Deus assim: apesar da falta que eu sinto, eu quero agradecer porque eu tive a oportunidade de conviver com esta pessoa. Eu tive a oportunidade de ter esta pessoa como minha mãe, como meu pai, como meu amigo, como meu parente, como meu avô, como minha avó. Louvar a Deus pelos anos de vida que esta pessoa passou com você, as alegrias que ela trouxe, aquilo que ela te fez crescer como pessoa. E a morte só é verdade para quem não ama, porque para aquele que ama, a pessoa não morreu, ela permanece viva no coração. E não é um tchau, é um até breve. Eu gosto muito do português quando a gente fala adeus. Você não vai lá no aeroporto me dar adeus, não? Eu gosto muito do adeus no velório. O que é adeus? Não é isso aqui não, ó. Eu estou entregando a pessoa a Deus. Isto é o velório nosso, a Deus, porque um dia eu também vou estar em Deus, e nós vamos nos encontrar, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Saibam, meus irmãos, é apenas um tempo, é apenas um tempo. Um dia nós vamos nos encontrar com todos aqueles que nós trazemos a saudade. A lágrima será enxugada e viveremos para sempre com nosso Senhor. Não vale a pena perder tudo isso pelas ilusões do mal nesta terra.